e estudarmos a palavra. Estamos em uma manhã de escola dominical e eu não sou um mestre, porém creio no mestre e creio firmemente na inspiração que o nosso mestre tem a dar àqueles a quem ele encarrega de ensinar a palavra. O profeta de Deus diz que quando Deus chama um homem para apacentar as suas ovelhas, ele coloca naquela pessoa aquele dom que nós chamamos de pastor. Os crentes, os nossos amigos da Congregação Cristã do Brasil, diz que eles não têm pastor. O pastor deles é Cristo. Isso é uma apresentação de uma denominação. Biblicamente falando, quem não tem pastor não é ovelha. Ovelha, o profeta diz que a verdadeira ovelha não sobrevive sem o pastor. Então, na realidade, o pastor é o Senhor Jesus Cristo. Mas foi ele que deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, Jesus, sendo pastor, quando ele deu alguém para apacentar o rebanho, se este alguém se submeter ao pastor, então é Jesus que estará pastoreando o rebanho. Verdade. Se a pessoa toma sobre si o título e de fato quer ser ele o pastor, aí ele vai ter que colocar Jesus de lado e ele mesmo ser o pastor das pessoas. Nas denominações isso se tornou um ritual tão macabro, a ponto de eles formarem escolas para formar pastores. O espírito denominacional achou pouco que o pastor fosse não Jesus, mas o homem, o pastor do rebanho, que eles formaram o jeito de preparar esse homem segundo o pensamento dos homens que foram usados por aquele espírito denominacional. Então eles decidiram que eles mesmos teriam que formar o homem para que o homem apacentasse o rebanho. E delinearam regras, normas. Eles impuseram para aqueles homens a quem eles formam a maneira que ele deve apacentar o rebanho. Resultado: o Espírito Anticristo, através daqueles cabeças, pastoreia aquele rebanho. Infelizmente, essa é a grande verdade. Mas, quando Deus trouxe a nós um profeta, exaltando o poder do Supremo Pastor, foi submetendo o povo de volta à palavra, para que o pastor, através da sua palavra, usasse as pessoas a quem ele determinasse, para que ele apacentasse os seus. Na realidade, ele é o bom pastor. E ele colocou pastores que não são bons, coisa nenhuma, para apacentar. Se ele tivesse pessoas boas para apacentar as pessoas, talvez essas boas pessoas introduziriam seus próprios métodos, seu próprio jeito para apacentar essas pessoas. E eles seriam os pastores, os apacentadores. Mas Jesus, que é bom, o bom pastor, escolheu pastores que não são bons, são humanos, falhos, maus.
mas que possam se submeter a Ele, para que a bondade dele continue chegando às pessoas. Ele é tão bom, muito mais do que o que eu sou ruim, Ele é bom. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Graças a Deus. Então, aí está. E incluindo essa parte, preparando, fazendo uma base preparatória para que nós vamos estudar agora, eu quero dizer a cada um de vocês que existe o comodismo. O comodismo, quando ele começa a atingir a consciência da pessoa, ela tende a se agasalhar, se acomodar, se conformar. E discretamente Satanás tenta usar esse comodismo para fazer a pessoa depender do pastor mais do que o que é que ela depende. Então a ovelha depende do pastor para orientá-la na palavra, como ela tem que batalhar a sua maior batalha jamais pelejada. Mas o pastor não pode chegar e dizer: irmão fulano, você não está lutando corretamente, deixa eu lutar por você, e tirar a espada da sua mão para lutar por ti. Ele pode te orientar segundo a orientação de Deus, inspiração do Espírito, e começar a ajudar você. Irmão, se você é canhoto, não bate a espada na mão direita, porque você vai ser derrotado nos primeiros golpes. Irmão, se você é destro, não bote a espada na mão esquerda, porque você não vai errar, é o primeiro inimigo que te corta o pescoço nessa orelha. Não. Então você é destro, coloque a espada na mão direita. Você é canhoto, coloque a espada na mão esquerda. Traça o inimigo com ela. Então é isso que o pastor pode fazer: te ajudar, te incentivar, te exortar e te repreender quando você estiver errado, que é a hora que você é um canhoto, botar a espada na mão direita, a hora que ele disser: epa, aí não, vai dar errado, você vai perceber que ele está te ajudando. Não é doido, não é burro. Você sabe que um canhoto botar o trem na mão direita não vai funcionar. Ou um destro colocar na mão esquerda. Eu, quando meu braço, eu estou cortando em facão e meu braço direito cansa, eu tento cortar com a esquerda. Olha, que negação. Corta. Mas aonde eu daria 3 pancadas com esse braço aqui, às vezes eu tenho que dar 30 coisas aqui para cortar a mesma grossura de galho. E outra, eu dou às vezes 3 com esse aqui acertando nos meus lugares. Com esse aqui eu dou 30 em 30 lugares diferentes. É tão difícil bater 2 vezes nos lugares com essa mão. Então, isso já é uma repreensão, pode soar como uma repreensão se você está fazendo algo com a mão direita, se você é canhoto, está tentando usar a espada na mão esquerda, se você é destro. Mas é uma repreensão, é uma crítica construtiva, uma repreensão que te ajuda. Você vai perceber que é uma ajuda, porque senão o inimigo vai te aceitar. Não é verdade? Graças a Deus. Então, nesta base, nós vamos iniciar. Passar a palavra para vocês, mas eu nunca vou poder batalhar a tua batalha. E a minha batalha sou eu que tenho que batalhar. E o profeta de Deus diz que aquilo que você está predestinado para passar por aquilo, ninguém passa por você. É você que tem que passar. Então a batalha que vem para ti é tu que tens que batalhar. Pode todo mundo ficar em volta torcendo. Acerta, derruba, liquida, esbagaça, velho. Ir lá pegar sua alma e lutar por você, não tem jeito. Aleluia. Só tem um
que pode pelejar por você, como nós ouvimos ontem, pelejando por Israel. Quando a batalha chega num ponto que as suas forças são insuficientes, tem um que entra em cena e peleja por ti. Mas esse não é o teu pastor de carne e osso, é o supremo pastor. Vamos ficar de pé para nós lermos a escritura que foi anunciada. Essa é a escritura que o profeta do Senhor usou para a mensagem que fortes ver. Ele leu do versículo 1 até o 16 de São Mateus 11. E é onde nós vamos ler agora e vermos alguma coisa nesta mensagem. Fiz um roteiro ali pelo PDS, município de Anapu, e nós nos alimentamos muito com isso aqui, graças a Deus. E eu desejei repartir também com vocês. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas, nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos. Aliás, o profeta parou aqui no versículo 15. Deixe-me ler o 16 e o 17. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam na praça e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Deus nosso, o Senhor assemelhou àquela geração a quem o Senhor estava pregando e que João Batista havia pregado, a crianças que se assentavam nas praças e queriam ver festa, queriam ver a folia, e como tocaram flauta e as pessoas não dançaram, entoaram lamentações e ninguém chorou, assim estava aquela geração. João Batista veio, não comia
carne, nem bebia vinho. E eles disseram que tinha demônio, que era um doido. E Jesus comia e bebia. E eles disseram: eis aí um comilão, beberrão e amigo de pecadores. Oh Deus, se o Senhor chegou hoje, através do seu profeta, a esta geração da era de Laodiceia, com que seria comparada esta geração, Senhor? Por isso, humildemente rogamos que o Senhor nos conceda tua bênção, tua palavra, inspirando-nos a falar para aqueles que desta geração têm ouvidos para ouvir. Pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O irmão Branco tomou o título para esta mensagem: Que fostes ver? Então ele fala tanta coisa boa na mensagem toda, que bom seria se nós pudéssemos dedicar um tempo para ler tudo que está na mensagem, só agora de manhã até o meio-dia. Mas o tempo não vai dar. Nós vamos ler apenas alguns parágrafos e depois faremos um arremate e estaremos encerrando. Começando no parágrafo 20, o profeta disse assim, ele ainda não havia lido a Escritura: o que acontece então, amigo? Acho que não compreendemos bem o que é tudo isso. Às vezes me pergunto, mesmo quando vimos a uma reunião para adorar, se temos o tipo de impressão errada ao acharmos que vimos meramente para nos reunir. Isso é bom, tem seu propósito. Ou para nos regozijar e usufruir, isso tem seu propósito. Mas estamos em preparação, estamos nos preparando para algo. Como ouvimos ontem lá em Tucuruí, está chegando a hora de deixarmos de ser mortais para sermos eternos. Sair do tempo que passa, que o hoje vira ontem, para entrarmos no dia eterno, que nunca mais haverá um. E para isso, o profeta diz, nós estamos nos preparando para algo. Não viemos aqui só para nos reunir. Não viemos aqui só para nos cantar, regozijar, usufruir um pouco de alegria. Nós estamos nos preparando para algo. E já disse isso várias vezes. Pode ser bom repetir. À medida que envelheço e começo a ver que meus dias estão se encurtando, começo a pensar nesta vida de uma maneira, irmão Grant, como se fosse um pesadelo que estou tendo. Muitos de nós aqui têm sonhado e entrado em sonho sério. Você tenta lutar consigo mesmo. Muitos de vocês têm feito isso. Eu tenho feito isso muitas vezes, tentando se acordar. De alguma forma você sabe que está dormindo. E sinto que é mais ou menos como a vida é. Exatamente na hora em que pensamos que estamos endireitados e tudo vai ficar bem, então algo vem e golpeia novamente. Agora, todos vocês, especialmente os que são mais ou menos da minha idade, sabem disso. Provas e batalhas da vida. Batalha que você tem que batalhar. Assim, às vezes tento me acordar. Deixa eu abrir um parêntese bem aqui.
O irmão Branham, uma vez, Deus disse para ele que eles tinham uma grande reunião marcada e aquela reunião era uma armadilha. Eles iam apertar o irmão Branham. E reuni quase uns 300 ministros, a Associação Ministerial da Grande Chicago, e eles convidaram o irmão Branham para aquela reunião, e o propósito deles era entupir, na nossa linguagem popular, o irmão Branham, calar o irmão Branham. E o irmão Branham chamou o irmão Tommy Hicks, um dos grandes naquela reunião, uns homens estudados, mas que cria na mensagem. Simão Tom, eles vão me apertar. E eu não tenho educação. Eu precisava de alguém como o irmão, que tem formação, que tem educação e que crê nessa mensagem, para falar por mim. O irmão Tom virou para ele e disse: irmão Branham, se eles forem te apertar, se eles forem te fazer pergunta, eles não vão querer que eu responda no seu lugar. Se for por aí, eu não vou poder te ajudar. O irmão Branham disse: realmente, você não vai poder me ajudar e nem precisa me ajudar. Ele estará comigo. Ele já me mostrou tudo. Eles vão me apertar por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele salão que eles arrumaram, não vão ter aquele salão. O homem vai telefonar, desmanchando o contrato, dizendo que havia um outro contrato mais antigo que ele tinha passado por cima e ele não vai poder arrumar o salão. Vocês vão a outro salão e o irmão fulano vai estar assim, assim, assim. O quadro vai ser esse. O forro do chão não vai ser. Vai ser de outra cor. Vocês arrumaram no salão verde, o outro será marrom. Aí, no outro dia, alguém telefonou cedo e disse: olha, sinto muito, não vou poder arrumar o salão para vocês. Havia um outro contrato que eu pensava que a pessoa não, mas não tem jeito, sinto muito. Aí as pressas olharam na multidão e arrumaram outro, que o fogo era da cor que eu não podia falar. Quando chegou a hora da reunião, que se assentaram todo mundo, cada um na sua posição ali. Aí um fala, e de repente o irmão Tom Hicks falou: irmãos, há um pequeno irmão no nosso meio, que nós somos inclinados a crer que ele é um profeta de Deus. E 2 dias antes de tudo isso acontecer, ele me disse que nós não íamos ter aquele salão que estava contratado, que ia ser cancelada aquela reunião, que a reunião ia ser em outro salão de fogo assim, e que o irmão fulano e o Beltrano e o Ciclano ia estar com roupa tal e tal e tal e tal e tal e naqueles lugares lá. E está do mesmo jeito que ele profetizou. Então, eu gostaria que nós ouvíssemos a ele falar alguma coisa. Chamou o irmão Branham lá na frente, eu disse: vocês estão aqui para me apertar por causa do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E se algum de vocês se levantar e vier aqui abrir a Bíblia e me mostrar onde alguém já foi batizado na Bíblia Sagrada, ou na história até 300 anos antes de Cristo, ou até 300 anos depois de Cristo, um batismo realizado nas águas no título Pai, Filho e Espírito Santo, e que alguém batizou outra pessoa usando esses títulos em vez do nome, eu me retrato agora de tudo que eu já preguei, de tudo que eu já falei. E esperou, e ninguém apareceu lá em cima. E ele disse que a unção veio sobre ele, e ele pregou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para aqueles homens. Quando ele terminou de falar, tinha 72 ministros com o rosto colocado em cima dos seus bancos, chorando, em cima das suas carteiras e dizendo: irmão Branham, eu não posso pregar isso na minha igreja, porque senão eu vou passar fome, eles vão me dispensar, eles vão me mandar embora. Eu disse: eu prefiro pregar a verdade
para os bancos vazios da igreja, comer bolacha seca e beber água do rio, mas nunca comprometerei a palavra. Aleluia. Então a sua batalha é você que tem que batalhar. E só tem um que pode pelejar por ti. Onde é que eu parei? Esse tempo me acordar. E sinto que é mais ou menos como a vida. É exatamente a hora em que pensamos que estamos endireitados e tudo vai ficar bem, então vem algo, vem e golpeia novamente. Agora todos vocês, especialmente os que são mais ou menos da minha idade, sabem disso. Provas e batalhas da vida. Assim às vezes tento me acordar. Ó Senhor! E uma destas manhãs, ou uma destas noites, ou em algum tempo, vou acordar. Vou acordar em sua presença. Então todas as provas e tristezas terão terminado. Espero que isso seja verdade. Espero que um dia eu possa acordar para ser como Ele. Aleluia. Para que Deus nos colocou aqui e nos deu a sua palavra. Deixou o inimigo entrar, trazer o pecado, e Deus aplicar o salário do pecado à morte, mas aqueles que Ele predestinou antes que o mundo existisse, Ele os quer eternos como Ele é eterno. E Ele sabe quem é cada um deles. E o profeta disse: quando eu acordar, eu quero ser como Ele. Esse é o desejo do meu coração, é acordar à sua semelhança e vê-lo. E como Paulo disse, agora há uma coisa de que quero ter certeza: enquanto eu puder, em meu juízo perfeito, quero ter certeza de que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Não importa o que mais aconteça, se eu morrer pobre, se me sepultarem num campo de oleiro, ou minha sepultura for no fundo do rio ou do mar, onde quer que seja, eu quero conhecer uma coisa: eu quero conhecê-lo. O irmão Branda bate no púlpito 9 vezes. Isso é tudo que conta agora. Isso mesmo. Conhecê-lo no poder da sua ressurreição. E crer de coração que, como Ele morreu e ressuscitou, os que dormirem em Cristo também vão ressuscitar. Porque sei disto: há uma grande porta à minha frente, e se chama morte, e está diante de cada um de nós. E cada vez que o coração bate, estamos uma batida mais perto daquela porta. Não dará mais essa batida. O dia de ontem que passou não voltará mais. Estamos uma batida mais perto, e um dia destes chegaremos àquela porta. Chama-se morte, e cada um de nós se encontrará com ela. E quando eu chegar lá, tenho certeza que não quero entrar lá como um covarde. Quero entrar lá com suas vestes enroladas em torno de mim, e sua graça, sabendo essa única coisa, que quando Ele chamar, eu sairei de lá algum dia. É para isso que eu vivo hoje, é para fazer isso: conhecê-lo e servi-lo, conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Parágrafo 41 e o 42, ou do 41 em diante.
A mensagem que ele pregava, ora, o mundo não iria para ouvir uma mensagem como aquela. Eles a condenariam hoje, tanto quanto condenaram então. A mesma coisa, se fosse para aquela mensagem ser pregada. Aquela mesma mensagem. Mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim. Jesus disse que jamais nascera um homem até aquele tempo que fosse tão grande quanto João Batista. Jesus aprovou a sua mensagem. Ele disse: fostes ouvir um vento que agita as canas, simplesmente se curva a tudo? João não. Ele disse: então fosse ver um homem finamente trajado? Ele disse: eu vos digo que os que se trajam finamente são de palácios de reis. Mas ele disse: o que fostes ver? Então um profeta? Eu vos digo que João era mais do que um profeta, porque este é aquele de quem foi profetizado, ou predito, que ele prepararia diante de ti o teu caminho. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver dessa maneira. Que tinha João que atraía a atenção? Alguns iam ver um homem selvagem, balançando as mãos, seminu, cabelo por todo o corpo. Ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico. Provavelmente seus braços, mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias, e Elias era um homem peludo. E foram vê-lo. Alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Outros foram ver só para discordar dele. Outros foram ver só para encontrar o que de bom podia extrair dele. Meu Deus, o povo pode mudar, mas os espíritos que usam as pessoas não mudam. É verdade. Eles só vão mudar de espírito para cinza no lago de fogo. É assim que seria hoje se ele viesse. Se ele estivesse aqui hoje, ou sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa. Meu Deus. Deus toma coisas simples. É a última frase do 88. Começando no 89. Ele tomou um homem, certa vez, que mal era alfabetizado. Ele tomou um homem quando 1000 filisteus correram para cima dele. E ele agarrou a queixada de uma mula e pegou uma simples queixada da boca de uma mula e matou 1000 homens com armaduras. Oh! Esse é o nosso Deus, que transpõe as altas ondas, uma queixada de mula, e matou 1000 homens. Esse mesmo Deus, certa vez, quando um grande filisteu fanfarrão se pôs de pé do outro lado do rio e desafiando os exércitos de Israel, Deus tomou um rapazinho magricela, mirrado, com uma simples funda na mão. Oh Deus, uma funda, um pedaço de couro preso com 2 cordões, uma pequena funda, uma coisa simples assim, e matou um gigante e venceu o exército deles. Deus toma coisas simples. Não se requer grandes coisas. Requer-se coisas simples usadas corretamente. Não é só porque são simples, mas têm de ser usadas corretamente. Nem todo homem que vivia no deserto era João. Nem todo homem que levava uma funda era Davi. Nem todo homem que pegava uma queixada de mula era um Sansão. Mas quando é usado nas mãos ungidas de um servo de Deus,
Deus faz tudo o que Ele quer e julga necessário fazer a favor dos seus. Aleluia. Verdade. Que coisa tão gloriosa! Quando Deus quer defender os seus, agir a favor dos dele, Ele usa uma queixada seca, o osso seco da queixada de um jumento para amassar capacetes de bronze que estavam na cabeça de soldados filisteus, a ponto de quebrar a cabeça do filisteu que o capacete estava em cima. Se fosse uma espada. E quando Abraão, com 318 servos que estavam trabalhando na roça, armados de facão de roçar na roça, enfrentar exército que tinha espadas com ferros preparados para bater ferro com ferro e não quebrar, ferro temperado, e aqueles homens com facão de trabalhar na roça, 318 homens enfrentar um exército de 4 reis, 4 exércitos reunidos no só. E eu tenho certeza que quando um trabalhador daquele descia um facão daquele, um capacete de bronze daquele, era a mesma coisa que bater numa melancia madura. Abria as bandas de capacete com cabeça e tudo, nem dentes no gume do facão dele não fazia. Sabe o que é isso? Deus pelejando pelos seus. Abriu o mar vermelho para Israel passar. O faraó era incrédulo. Ele acreditou que o mar estava aberto e não era pelo poder do homem, porque ele viu o mar aberto. E Jesus disse que quem cresceu no que vê é incrédulo. Então o faraó era um incrédulo. Ele creu que o mar estava aberto porque ele viu aberto. Mas com toda a incredulidade inventou de entrar no mar que estava aberto. E quando o soldado, o primeiro que o carro dele emperrou as rodas, carro de guerra, emperrou as rodas no meio do mar, que ele abriu os olhos e gritou para os outros: fujamos, que o Senhor está pelejando por Israel. Quando eles resolveram fugir, foi para cá, mas que erro irreparável. Se ele tivesse gritado: atenção, todos nós egípcios, vamos nos converter ao Deus de Israel, que está pelejando por eles, e vamos correr para o lado deles, que para cá o mar está aberto. Largava espada, largava escudo, largava tudo e corria para o lado de Israel com as mãos levantadas. Aqueles teriam escapado. A história seria outra hoje. Não, foram fugir, foi para o lado do Egito, que era da onde o mar vinha fechando lá na garra. Deram de cara com as águas impetuosas que vinham fechando aquela abertura. Morreram todos. Deus, quando quer intervir a favor de alguém, Ele faz corvo, que o comedor de carniça carregar uma carne fresquinha, assada na hora, e trazer para o seu profeta. E pão, eu sei na padaria de quem que o corvo achou aquele pão, quem deu para ele. Com certeza foi o anjo do Senhor que preparou o pão e colocou lá no meio do corvo e disse: leva. E Deus não ia fazer esse corvo varar por uma janela, entrar numa padaria de ninguém, catar um pão além e dar prejuízo para o dono da padaria. Ele tem muito mais do que isso. E numa churrascaria, o bife estava sendo assado para alguém, churrasco de alguém, não, preparou na hora, falou: então, ei, vocês dois, fulano, vem cá, leva esse pão e leva essa carne. Cada um de vocês leva um pedaço para o profeta Elias estar lá, embaixo de uma árvore de símbolo. Bateu a árvore certinho. Ela pousou os dois, um pedaço de pão, outro pedaço de carne. Não, na árvore de símbolo não, na beira do igarapé lá, do Querite.
Lá na área de cima, o anjo preparou pessoalmente. Não mandou corvo nenhum levar pão, não. Foi ele mesmo que fez o fogo e assou o pão. Elias? As brasas ainda estavam acesas ainda. O pão estava quentinho da hora. E a botija de água fria colocada ali do lado. O que ele é capaz de fazer? O profeta de Deus diz que a pontaria de um homem para jogar pedra com uma funda não é igual você fazer com paladeira, com estilingue. Você faz um cálculo. A direção é aquela. Quem aqui já jogou pedra de funda alguma vez? Eu ia espantar passo preto na roça com funda. Era um instrumento que nós tínhamos. Ninguém ia gastar pólvora para dar tiro no passo preto. Comprar um foguete caro para soltar na roça para espantar. Chico preto, como nós chamávamos, não deixar arrancar o arroz, estava pequenininho. E a pedra de fundo, se você colocasse uma pedra redonda, ela não espantava quase ninguém não, porque ela não fazia barulho. Porque o Chico preto voava com medo do barulho. Não era da pedra em si. Ela colocava uma pedra meia chata, uma pedra que não era redonda, quando você soltava ela lá fundo, ela saía fazendo barulho, parecendo um avião a jato. Aí o Chico preto voava em cima das árvores. Pouco entrava no mato, não era por cima, mas entrava por dentro da mata, voando para se esconder do barulho. Aí a gente saía caçando as pedras que não eram redondas, pedra chata ou quadrada, para fazer barulho, para espantar os passos pretos. Um pedacinho de couro com 2 cordões. Um cordão tinha um laço fixo, ele prendia nesse dedo o laço fixo, e nesses outros 2 a gente segurava na ponta do outro cordão. Aí, quando você vê um brabo que vai jogar pedra de fundo, aquilo que eles fazem no filme, aquilo é brabeza. Quanto mais você gasta tempo rodando a sua funda, menos com força a pedra sai. Quem joga a pedra de funda sabe que jeito que a pedra sai com força. Quando ele põe a pedra aqui, roda uma só vez com toda a força do braço e solta. Com a funda você joga uma pedra mais de 10 vezes mais longe do que você jogaria só com a mão. Então não é fácil calcular numa parede do tamanho daquela casa lá, aquela casa que está lá na frente, dá mais ou menos você soltar na direção. Mas marcar o alvo, a única abertura que tinha no capacete, deixar o goleiro chegar perto dele daquele tamanho era perigoso. Com a lança que ele tinha lá, conforme a distância que ele tinha, não era nem tentar espetar Davi, porque Davi era pequeno. Ele podia rodar a lança e passar com uma rasteira assim, quebrar as 2 pernas dele. Ele não podia chegar muito perto, tem que jogar a pedra foi de longe. Mas o profeta de Deus disse que para Davi não interessava naquela hora a pontaria. Porque ele estava crendo num Deus que fez ele acertar o pé do escudo do leão com a funda e o leão caiu. E o grande milagre não foi a pontaria na cabeça do leão com a pedra. Foi que a pedra só bateu, derrubou o leão só no susto. O leão levantou, depois veio em cima dele, ele não tinha espada, não tinha nada. O milagre foi ele receber aquela força para pegar o leão com as mãos e quebrar todinho. Era naquilo que ele estava confiado. Se esse filisteu não é melhor do que aquele leão lá, de jeito nenhum. Mesmo Deus está comigo. Glória a Deus. Se eu errar a pedra e ele vem em cima de mim, mas Deus pode me fazer um dano para ele, arrancar a cabeça fora do corpo. Mas se pode. Era nisso que ele foi, mas o profeta disse que quando ele soltou a pedra, Deus estava pelejando por Israel. Aleluia. Quando ele soltou a pedra, Deus guiou aquela pedra para bater exatamente no lugar. Glória. Voltou, caiu, correu lá, pegou a espada do gigante e cortou a própria cabeça dele e trouxe para o rei Salomão. E aí o problema é esse aqui? Eu não falei que Deus estava comigo? Aleluia. Que o exército de Israel é dele.
É o exército do Deus vivo. É só confiar nele. Mas aí agora a pergunta é para nós. Naquele dia Jesus, há 2000 anos atrás, perguntou para as pessoas que estavam assistindo: o que vocês foram ver no deserto? O homem veio do deserto. Bem aqui no Jordão, passando por lado de cá, estava uma terra fértil, uma terra boa. Mas do lado de cá era deserto, da onde ele estava vindo. E o que vocês foram ver? Foi um homem bem vestido? Esses estão nos palácios dos reis. Foi uma cana agitada pelo vento? Alguém que para onde sopra o vento ele se dobra? Está na mensagem há 20 anos, surge um ismozinho de nada aí, a pessoa abandona a igreja, abandona tudo que já fez na mensagem para ir atrás de um vento que soprou uma novidade? Vocês foram ver, foi um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta. Entre os nascidos de mulher, um homem que nunca abriu o olho de um cego, nunca mandou um paralítico andar, nunca ressuscitou um morto, nunca multiplicou uma bolacha. E dentre os nascidos de mulher, não teve um, até aquele dia, com o ministério do tamanho daqueles jovens. Aleluia! Um homem com aquela finalidade não tinha vindo nenhuma terra até agora. Aí vem a pergunta para nós: o que nós, da era de Laodiceia, do século XX, fomos ver ou conseguimos ver em Malaquias capítulo 4, versículos? O que nós conseguimos enxergar em Lucas 17:30? O que nós conseguimos ver em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Você conseguiu em Malaquias 4 ver o profeta Elias? O nosso irmão Brahma? Você conseguiu em Lucas 17:30 ver a manifestação do ministério do Filho do Homem quando o irmão Brahma estava ministrando a palavra para o povo? Você conseguiu ver o sétimo anjo em Apocalipse 10:7 quando o irmão Brahma estava abrindo os selos para nós? Então o que nós vamos ver em William Marion Branham, um profeta? Eu vos digo, muito mais do que um profeta. Leia a mensagem parado na brecha e você vai saber o que eu estou dizendo. O próprio Deus disse para ele que era mais do que um profeta. Aleluia! Verdade. Então o que nós temos que fazer? Nos humilhar. Foi assim que Deus disse? Ele disse para nós nos exaltarmos, que depois ele nos humilharia? Não. Se fizer, vai acontecer. É verdade. Se exaltar, vai ser humilhado. Mas ele mandou o contrário, ele disse: humilhai-vos, e ele vos exaltará. Então, por quê? É o que eu pergunto para mim mesmo todo dia. Não está lá dizendo na palavra: se tu te exaltar, tu serás humilhado. Se tu te humilhar, tu serás exaltado. Mas a pergunta vem: por que é tão fácil se exaltar e é tão difícil se humilhar? Mas você notou que quando o Espírito de Deus se aproxima, quando chega perto, parece que fica tão fácil se humilhar. A exaltação não está nem no programa mais. Subiu, não sei para onde foi. Foi para cá, para lá, para cá, não sei. Subiu.
A exaltação some quando o espírito daquele que é manso e humilde de coração chega. Aí se torna fácil se humilhar. Então vamos dizer agora, no português mais claro e no momento mais adequado: aproximemos-nos do Senhor. Porque quando estamos longe dele, é fácil se exaltar e difícil se humilhar. Mas quando nos aproximamos dele, é tão fácil se humilhar e nem se cogita exaltar. Toda exaltação, o Espírito dele consegue convergir para ele. Toda exaltação, todo louvor, toda glória. E o homem humilhado e com toda humildade rende a ele louvor e exalta o nome dele. Deus nosso, no precioso nome de Jesus Cristo, ajuda-nos. Te rogamos que não somente possamos confessar com os nossos lábios que vimos em Malaquias 4 Elias, vimos em Lucas 17:30 a manifestação do ministério do Filho do Homem, vimos em Apocalipse 10:7 a manifestação do sétimo anjo, vimos na pessoa de William Marion, a quem o Senhor escolheu antes que o mundo existisse, para o Senhor falar pessoalmente com ele e dizer a ele o que dizer para a era de Laodiceia. Por isso nós estamos tão agradecidos, por isso nós nos sentimos tão insignificantes, tão pequenos, tão indignos, tão sem mérito, Senhor, para nos apresentar diante de Ti, porém confiado na autorização que o Senhor deu ao seu servo para pregar Sua palavra, na revelação que o Senhor deu a ele para transmitir a nós, na graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Nós nos aproximamos de Ti para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir de Ti graça e força para continuarmos nesta grande batalha, acreditando que ela já se aproxima do fim. Para nós que já estamos de mais idade, aquela porta chamada morte já está mais próxima. E para a hora da vinda do Senhor, pelos sinais que vemos, está à mão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te rogamos que estas coisas fiquem seladas no nosso coração e nós possamos nos lembrar dela, que o Espírito do Senhor traga de volta à nossa memória essas coisas cada vez que precisarmos delas. Oramos humildemente no nome de Jesus Cristo. Amém. Tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Oh, se voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e
Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar. Salmo 9h50 agora, meu relógio para mim que já bem umas 10 horas, 10h30 por aí, mas são apenas 9h50. Nós acreditamos que 11 horas no máximo já dá para nós, se desejamos ir, estarmos ali. Se o irmão Vilmar vai batizar mesmo hoje, deve ir com esse propósito, irmão Luana também. Há mais alguém que estava esperando para se batizar? Quem foi que pediu batismo naquele dia? Parece que foi a menina da senhora que falou que ia batizar, não? Como é que é o nome dela que eu me esqueci? Andy. E no último culto que nós tivemos aqui, ela falou que queria se batizar, mas se rendeu. Ou estava querendo se entregar apenas, ou já era pedindo batismo? Aquele dia estava aceitando, né? O batismo a senhora deixa mais para frente ou vai querer batizar hoje também? Está pensando no batismo hoje também? Então já tem 3, né? Tem o irmão Vilmar, a irmã Luana e a irmã Êndole para se batizar hoje. Então nós temos aquele local ali que nós passamos beirando o muro do cemitério, descemos lá embaixo na água do rio lá, é onde nós sempre batizamos as pessoas ali, 11 horas em ponto. Se Deus quiser, nós estaremos ali para o culto batismal. Amém? E acredito que por volta de 6h30, né? Começamos a ser um pouco, 7 horas. 6 horas já começar a cantar, né? Não, 6 horas a gente cantou de rádio, os outros chegando, às 6h30 começa a cantar. 6h30 começa a cantar, né? 6 horas o irmão já estará com o programa de rádio ligado, 6h30 já começar a parte de louvor. E para termos o culto de Santa Ceia. Amém? Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe mais um ao outro e até a noite, se Deus quiser.